Olá, pessoal, tudo bem? É, o tema da nossa aula de hoje são os conceitos básicos sobre propriedades coligativas. E as propriedades coligativas, vocês sabem que são aquelas alterações ou efeitos que ocorrem, por exemplo, em um solvente, quando você tem um solvente puro e esse solvente, ele recebe, por exemplo, alguma influência, por exemplo, de um soluto, ou pode sofrer influência da altitude, ou pode ainda sofrer influência, por exemplo, da pressão. Então, para se falar sobre as propriedades coligativas, as alterações que podem ocorrer no solvente ou também na solução, tem que lembrar que os efeitos coligativos são aqueles efeitos, aquelas alterações que ocorrem em um solvente quando ele é submetido à adição de um soluto, quando ele altera a sua temperatura, tá? Ou a altitude. Então, são alterações que podem modificar algumas características, por exemplo, do solvente. E quais são as características do solvente que pode ser modificada, por exemplo, por alteração, por adição de um soluto não volátil. Então, soluto não volátil. O que é soluto não volátil? É aquele soluto, aquela substância que vai se dissolver. Você já sabe que soluto é aquela substância que, em contato com um solvente, ele vai sofrer dissolução, ele vai dissolver. Então, a questão de quando se fala em volatilização ou volatilidade, eu estou falando numa capacidade que a substância tem de as suas moléculas evaporar, ou seja, ir para a atmosfera. Então, quando eu falo soluto não volátil, subentende-se que esse soluto é um soluto fixo, ou seja, ele não se evapora com facilidade. Então, quando eu falo soluto não volátil, eu falo aquele soluto que, na temperatura ambiente, normalmente, ele não se evapora. Se a gente falar sobre o cloreto de sódio, a gente vai ver que o cloreto de sódio, para evaporar, vai ter uma temperatura muito elevada. Os compostos iônicos, de uma forma geral, são assim. Então, são essas alterações que nós vamos trabalhar, tá? E são algumas propriedades importantes. Dentre elas, nós vamos trabalhar com a tonoscopia. A tonoscopia, que é exatamente o abaixamento da pressão de vapor. Vamos falar sobre a ebuliometria ou ebulioscopia, que é a elevação da temperatura de ebulição quando você pega um solvente e adiciona um soluto não volátil. Então, você tem a crioscopia. Crioscopia é exatamente o quê? O abaixamento do ponto de fusão. Então, o abaixamento de ponto de fusão quando você adiciona um soluto não volátil. E também é a osmoscopia ou osmometria, que é a osmose, que você estuda, lembra, lá da biologia, que você se lembra que lá na biologia, você fala sobre a osmose, aquela parte da célula, quando você estuda a citologia, você vê bem esses conteúdos, né? A biologia já faz uma aplicação prática, por isso que é importante você já aprender aqui, né, na química, para que quando chegar lá você já ter essa capacidade de relacionar esses conteúdos. Então, osmose, você se lembra, né, que é a passagem de um solvente, né, de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Então, esse é o conceito de osmose, tá, pessoal? Então, nós vamos
ver as 4 propriedades coligativas, que é tonometria, ebuliometria, criometria e osmometria, tá, pessoal? A tonometria é o abaixamento da pressão de vapor. Eu já falei isso na aula, na videoaula, na live que eu fiz com vocês. Então, nós vamos falar agora na influência da temperatura, tá? E nós vamos falar agora sobre a ebulição ou ebulioscopia, tá? Então, a ebulição, ebulioscopia ou ebuliometria, é uma alteração, pessoal, que ocorre na elevação, tá, do ponto de ebulição das substâncias, quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente puro. Quando você adiciona, tá, um soluto não volátil a um solvente puro nas condições a nível do mar, né, nas condições ambientes, você tem exatamente uma alteração na temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição se eleva. Por exemplo, se o solvente for a água, quando você adiciona ou açúcar ou o sal de cozinha, ele vai dissolver na água. Tá? Quando ele dissolve, você não vai ver as partículas, porque são extremamente pequenos, os íons são muito pequenos. Então, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que, ao aquecer agora aquela solução, você vai ter uma temperatura de ebulição muito, um pouco acima de 100 graus Celsius. Então, você vai perceber que, ao adicionar um soluto não volátil a um solvente puro, você eleva a temperatura de ebulição. E essa elevação da temperatura de ebulição você chama de ebuliometria ou ebulioscopia. Beleza? Então, vamos ver aqui. Então, aqui você tem um solvente, tá? Aqui você tem um solvente, ó. Você tem aqui um solvente puro e aqui você tem solvente mais soluto. O que é que aconteceu aqui? Alteração da temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição aumenta com o aumento, com a adição de um soluto não volátil. Beleza? Então, veja só. Agora, eu quero fazer uma relação, já que você já tem a noção, por exemplo, do que acontece com a pressão de vapor. Quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente puro, você percebeu, a gente já conversou sobre isso, e você já sabe que quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente puro, você dificulta a saída das moléculas do solvente. Como? Há uma certa interação entre as moléculas do solvente e do soluto, e também as moléculas do soluto, elas se colocam como uma barreira, tá? Impedindo que as moléculas do solvente saiam com muita liberdade. Então, elas atrasam exatamente a saída das moléculas do solvente. Aliado a essa interação entre as moléculas, você percebe que isso provoca uma elevação do ponto de ebulição. Então, esta elevação do ponto de ebulição é chamada de ebuliometria. E essa dificuldade que ela provoca na saída, tá, das moléculas é o que nós chamamos de tonoscopia, ou tonometria, que é o abaixamento da pressão de vapor. Você diminui a pressão de vapor quando você adiciona um soluto não volátil, ou seja, você dificulta a saída das moléculas do solvente e você, né, automaticamente eleva a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição é exatamente elevada. Essa dificuldade das saídas
tá? Normalmente, por exemplo, a 100 graus, ela sairia, não é, com certa liberdade. Então, já quando você adicionou as moléculas do soluto, então, ou moléculas ou íons, o que acontece eles já não saem com tanta facilidade. Então, você precisa elevar a temperatura, tá? Mais num patamar maior para poder atingir a ebulição. E que essa ebulição vai ser atingida, por exemplo, numa temperatura maior que 100 graus. Então, o líquido entra em ebulição quando sua pressão no vapor se iguala à pressão externa. Você sabe que a pressão externa, a pressão atmosférica, ou seja, o peso que o ar exerce sobre os corpos da superfície. Então, todo líquido, para poder entrar em ebulição, ele tem que vencer os 760 milímetros de mercúrio, ou seja, uma atmosfera. Então, o que vai dificultar exatamente a que temperatura ele vai vencer. Tá? Então, veja só, a pressão de vapor aqui, ó, aqui, a temperatura, Monte Everest, aqui é a altitude, variação com a altitude. A água, ó, aqui na praia, portanto, a nível do mar, a água vai ferver a 100 graus. Em São Paulo, tá? Que já é bem mais elevado do que lá na praia de Santos, por exemplo, tá? O que é que acontece? A água já vai ferver, ó, já vai entrar em ebulição a 98 graus. Em La Paz, na Bolívia, 500 metros, né, a 3.600 metros acima do nível do mar, tá? Você percebe que a pressão de vapor vai ser de 500 só, tá? Então, ela entra em ebulição aqui. E a 71 graus, a 2.800 graus, a pressão de vapor é 240. Então, você percebe que, à medida que a pressão de vapor diminui aqui, ó, a pressão de vapor vai diminuindo. Está diminuindo. Por que está influenciando essa diminuição aqui? A altitude. E o que foi que a altitude provocou na temperatura aqui? Tá? À medida que você está aumentando a altitude, a temperatura está diminuindo. E se está diminuindo a temperatura, tá? A pressão atmosférica, ó, a pressão atmosférica está diminuindo. Aumenta a altitude, a pressão atmosférica diminui. Então, o que é que acontece? O ponto de ebulição das substâncias diminui. Então, à medida que você aumenta a altitude, diminui o peso do ar. Ar é matéria, a matéria tem massa, pesa. Esse peso que o ar exerce sobre os corpos da superfície, que nós chamamos de pressão atmosférica, à medida que a altitude aumenta, essa quantidade de ar diminui, o que a gente trata como ar rarefeito, né? Então, o ar rarefeito é exatamente quando você tem uma concentração menor de ar em determinado espaço, no local do espaço, devido ao aumento da altitude. Então, quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição das substâncias e maior vai ser a pressão de vapor, porque a pressão de vapor, né, aumenta por quê? O que é que faz um líquido aumentar ou diminuir a pressão de vapor? O aumento da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica aumenta muito, então ele empurra as moléculas do líquido para o seu interior. Então, o que acontece? Dificulta a saída. Quando você diminui o peso do ar sobre os líquidos, as moléculas evaporam com certa facilidade. Por isso é que a gente diz que quanto maior a altitude, tá, maior será a pressão de vapor e menor vai ser a pressão atmosférica e menor vai ser a temperatura de ebulição. Beleza? Criometria, pessoal. A criometria é exatamente o estudo do abaixamento, é um fenômeno que vai estudar o abaixamento provocado do ponto de fusão das substâncias, ou ponto de congelamento ou congelação, de um solvente puro. Quando você adiciona um soluto
não volátil, você altera o ponto de fusão, o ponto de congelamento, tá? Desse solvente puro. Então, diminui o ponto de congelação, você chama criometria. Então, quando você adiciona um soluto não volátil, você aumenta o ponto de ebulição, diminui, tá, a pressão de vapor e você diminui o ponto de congelamento ou congelação. Beleza? Então, quando você tem, por exemplo, um sorvete, um picolé, você adiciona uma quantidade de sal, o que é que acontece? Você dá uma diminuída no ponto de congelamento, então ele passa a congelar numa temperatura bem menor, então ele passa um tempo, ele tem um tempo de vida útil no estado sólido maior. Antigamente, quando a energia ainda era muito escassa nas regiões do país, principalmente no interior do Brasil, o que é que acontece? Se utilizava muito sal, por exemplo, na fabricação dos sorvetes, dos picolés. A gente sentia um teor de sal. Na época a gente imaginava que era por causa da água e tal, mas também, talvez, um pouco por causa da água, mas, na realidade, adicionava-se uma quantidade de sal mais significativa para promover um efeito coligativo, que era o abaixamento do ponto de congelamento, e assim tá, o picolé passar um tempo de solidificação muito maior, né, já que em muitas regiões a energia só vinha em um período, tá? Ou à noite, geralmente à noite. Durante o dia não tinha energia, as pessoas reservavam o gelo, tá, para usar durante o dia, tá bom? Então, criometria esse abaixamento do ponto de congelamento. Então, aqui você tem o efeito, por exemplo, da pressão, não é? Sobre um bloco de gelo, então vai aumentando. O efeito da pressão sobre o gelo pode ser verificado suspendendo-se o arame com dois pesos ao redor do bloco de gelo. Tá? Com o passar do tempo, tá? Ele vai se derretendo e a solidificação vai diminuir. Tá? Então, aí nós falamos sobre a pressão de vapor, ponto de ebulição, ebuliometria e a crioscopia. Você se lembra que existe o diagrama de fase. A água, ela pode, em determinadas condições, né, além dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, existe um momento, um ponto específico, em determinadas condições de temperatura e pressão, em que a água ela se apresenta nos três estados. É o que nós chamamos de diagrama de fase, ou ponto triplo da água. Então, o ponto triplo da água é uma condição em que existem os três estados físicos em equilíbrio. Então, numa temperatura controlada, muito baixa, baixa pressão e baixa temperatura, e quando essa temperatura possibilita a existência dos três estados físicos ao mesmo tempo, ou seja, como coexistem os estados, o que é que acontece? Você tem o chamado ponto triplo da água. Então, neste ponto aqui, tá, você tem a água no estado sólido, você tem a água no estado líquido, você tem no estado gasoso. Tá? O ponto triplo da água. Então, a influência da pressão na fusão e solidificação da água. Então, aqui o ponto triplo está mais característico aqui, ó. Então, você tem aqui o ponto triplo da água, nesse momento aqui da temperatura e pressão muito baixa, ok? Aqui você tem a osmose. Osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, a osmose aqui nós vamos trabalhar em um outro momento. Nesse instante, a gente vai estar encerrando essa aula e no próximo contato a gente vai falar sobre a osmose e
a gente vai estar resolvendo os assuntos de fixação, os exercícios de fixação desse conteúdo. Beleza, pessoal? Valeu, então. Até a próxima. Valeu. Tchau.